O que fazer quando o bebê engasga? Qual a melhor posição para ele comer? O que podemos fazer para o bebê comer bem? Se você se interessou, fique ligado porque este é o último programa da série Alimentação de Bebês. Prepare-se, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a nutricionista, especialista em introdução alimentar participativa, que presta consultoria em escolas e atende gestantes e bebês, Michele Bento, a fonoaudióloga Adriana Fernandes, criadora do projeto Afetoterapia, e a zootecnista Suzana Fernandes, mãe da Ana Clara, de 1 ano e 7 meses, que come de tudo e sozinha. Essas apresentações são ótimas. Esse 1 ano e 7 meses comer de tudo e sozinha. Eu quero nesse programa começar falando sobre sobremesa. A gente não falou ainda sobre isso, falamos um monte de assuntos nos 2 outros programas. Se você ainda não assistiu, corra atrás para assistir no nosso site, no site da Alerj. E eu queria começar falando de sobremesa. Que tipo de sobremesa a gente deve oferecer? Como a gente deve oferecer essa sobremesa? Então, a fruta, no início da introdução alimentar, ela tem uma participação legal, porque em geral a gente tem uma variedade grande de frutas muito ricas em vitamina C. O ferro, ele é um nutriente bem que frequentemente ele fica carente na alimentação da criança pequena, né, entre 1 ano e 2 anos de idade, entre 6 meses e 2 anos de idade. E a vitamina C melhora a absorção desse ferro, então ela tem um papel interessante, a fruta de sobremesa tem um papel interessante em fazer a absorção de ferro ser um pouco melhor. Então é interessante oferecer por ter esse papel. Tá? Fora a fruta, não tem porquê, né? Inclusive o açúcar, ele é contraindicado até 2 anos de idade. O açúcar ou qualquer produto que contém açúcar, né? Então, alimentos clássicos da introdução alimentar, como biscoito de maisena, por exemplo, são contraindicados. Porque o biscoito de maisena, ele tem o açúcar na sua composição. Então, ele deve ser evitado entre as idades. Teria algum biscoito, sei o que, esses biscoitos não mais tem porquê, naturais? Né? Não tem porquê, não, né? Ela vai começar com fruta. Né? Fruta e leite, o leite que a criança toma, seja ele materno ou artificial. Mas não tem por que a gente colocar no início da introdução alimentar outros alimentos que não a fruta no lanche. Farinha láctea? Açúcar. Açúcar. E por que é tão ruim, Michele? Porque a criança tem formação de paladar. A formação do paladar se encerra aos 2 anos de idade. Tanto açúcar quanto sal estimulam de maneira muito, muito forte a papila gustativa. E você acaba mudando o seu limiar para o doce. Isso significa que a criança precisa cada vez mais do paladar doce para satisfazer aquela vontade, né? E você está criando um hábito também, né? Então, se você não quer que aquele açúcar faça parte da vida, frequentemente da vida daquela criança, do adulto que vai se tornar, porque é associado a doenças, né, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Se você não quer que faça parte daquela rotina, você não vai oferecer nesses primeiros 1 ano e meio de vida em que está se formando o hábito alimentar daquela criança, em que está se formando o paladar. Perfeito. Suzana, quando fala que a Ana Clara come de tudo, as frutas também? Come qualquer fruta? Tem uma fruta que ela não goste? Todas. Todas? Todas as frutas. Adora tudo. Caqui, então, é a paixão dela e uva. Uma vez, inclusive, eu até provoquei um princípio de intoxicação pela uva, porque ela não queria parar de comer e eu não sabia que a uva poderia causar qualquer coisa nela. Ela tinha 1 aninho. Eu dei umas 20 uvinhas e ela passou mal por causa da uva. É mesmo. Mas então tem que ter esse cuidado com as frutas? Ou foi só no caso da Ana Clara? O caso da Ana Clara foi um caso bem específico. Na verdade, assim, até na época a gente conversou sobre isso e eu nunca tinha visto acontecer. E a recomendação é que a gente deixe a criança ficar à vontade para decidir a quantidade. O nosso papel enquanto cuidador é decidir a qualidade, né? Oferecer alimento de qualidade. Agora, a quantidade que a criança vai comer, a gente não vai determinar, tanto para mais quanto para menos. Agora, eu vou te falar uma coisa, hein, Michele? Um caso meu. Falou na uva, eu lembrei do morango. Claro, eu não era um bebezinho, a gente está falando aqui de alimentação de bebês, né? Eu era bem maior do que a Ana Clara.
Mas eu lembro que eu sempre fui louca por morango. E nesse dia eu tomei vitamina de morango num lugar, e tomei não sei o que lá, e cheguei numa casa que tinha muito morango, e comi morango o dia inteiro. Eu passei muito mal, gente, mas eu passei tão mal. Mas eu gosto tanto de morango que nem isso me fez comer. Não ficou traumatizada. Não fiquei, mas foi uma coisa assim, foi um excesso de morango mesmo, aquele dia. Mas eu tenho uma história também... Eu quase virei um morango, assim. E que tem a ver com morango também, e com isso que a gente tá falando. Eu só comia um tempo atrás morango se ele tivesse com açúcar em cima ou leite condensado. Ou no chocolate, é claro, né? Mas o morango em si, eu achava completamente sem graça. E é o que acontece com as crianças que a gente oferece o açúcar. A frutose, ela passa a ser tão sem graça quando você conhece o açúcar refinado, né? O açúcar mesmo, industrial, que ela vai perdendo o interesse pelas frutas. Eu passei por isso, porque o morango pra mim não é com leite condensado, não. Tem que ser com creme de leite e açúcar. Ai, adoro também. Entendeu? E na vitamina, é a vitamina com açúcar. Porque o morango, ele pra ser docinho, ele tem que estar... é difícil, ele tem que estar bem madurinho, mas não pode estar amassadinho, né? Tem algumas frutas, Michele, que você diz assim, que você pode dizer assim, não, essas são melhores, essas são mais... Enfim, melhores nessa questão da absorção do ferro ou toda a fruta? Porque eu já ouvi dizer, por exemplo, que a melancia é de difícil digestão. Tem isso? Deve-se evitar algum tipo de fruta? Desde que não seja perigoso em termos de engasgo, né? Então, por exemplo, a uva, que tem a superfície lisa e arredondada, ela é perigosa, ela escorrega na boca. A maçã, a gente falando em comer em pedaços, né? A maçã crua, ela é muito dura e difícil para a criança mastigar com a gengiva, então ela pode ser perigosa. Mas se não oferecer risco de engasgo, a criança pode comer qualquer fruta. Eu posso dar limão para espaço? Sim. As pessoas têm muita dúvida em relação a morango, kiwi, porque existe uma cultura ainda de falar que kiwi, morango, abacaxi, às vezes não pode oferecer antes de 1 ano de idade. Isso é mito. Tá? A criança pode comer qualquer fruta a partir dos 6 meses. Olha. E quanto mais variedade, melhor. Então você fala, mas coitado, eu vou deixar ele chupar um limão? Por que não? Por que não? Né? Deixa ver se ele tem uma tendência a gostar mais de azedo. Se a gente fica sempre tentando facilitar, eu vou dar laranja lima porque é mais docinha. O ser humano tem muita facilidade com sabor doce. Né? A gente é muito receptivo para o sabor doce, nem tanto para o amargo, nem tanto para o azedo. Então, são justamente esses que a gente tem que estimular. Tem que expor a criança a esses sabores, sim, porque isso se torna algo comum, conhecido, e facilita a aceitação depois mais à frente. Vamos voltar. Quer falar, Adriana? Porque eu ia falar que a gente precisa oferecer o limão ou outra coisa sem o julgamento, né? Porque às vezes a gente já oferece... Cuidado, hein? Você já faz a cara de que o limão é ruim, entregando para a criança, né? Você tem que tentar oferecer com uma cara, com uma disposição neutra ao que ela for sentir, né? Em relação àquele alimento. E vocês estavam falando disso, eu estava lembrando também da coisa cultural, né? Uma briga muito grande, eu acho que vai ser eterna, mas que ainda é no momento, porque a Suzana, conforme a gente conversou, enfim, ela está tentando e conseguindo que a Ana Clara não conheça açúcar, etc. E ela também não ingere alimentos que contenham açúcar camuflada, como a Michele falou, do biscoito de maisena, pão, ela não come isso, né? E na nossa família, né, meus pais de outra cultura, de outra geração, com a cultura, né, enraizada, acham bobeira, que bobeira não dar um pedacinho de pão, que bobeira, um biscoitinho, né? E a gente luta muito para que eles não deem e tal. E aí de vez em quando a gente pega assim, a gente pegou uma frase da minha mãe clássica, que a gente agora pega no pé dela com isso. Ana Clara adora um pãozinho. Ela adora ver vocês comendo um pãozinho, ela não soube como sair. Quer dizer, por trás de vocês... Ficou claro que ela dava o pãozinho, sabe? Então, assim, as pessoas também, a gente conversou muito com eles, tem que ter o respeito pela decisão da mãe, da família, né? Não, eu decidi que o meu filho não vai conhecer isso ainda, né? Eu contei também pra vocês casos de pessoas que molham a chupeta do bebê na Coca-Cola, né? Não tem mal não, só pra ele provar um docinho. Isso não deve ser feito, né? Ele não deve conhecer esse sabor se for o desejo da família. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Miguel, meu filho, tem 2 anos e 2 meses agora. 2 anos e quase 3 meses. E até então, nada de açúcar. E aí, na semana passada, o pai resolveu dar um chocolate pra ele. Vamos ver o que ele fez, já tem mais 2 anos, me convenceu. Me convenceu não, né? Foi contra gosto, mas falar, foi o chocolate. Aí deu o chocolate na mão da criança, ele pegou um pedacinho assim e fez assim, na hora que comeu o chocolate. Aí o Felipe, gostou, Miguel?
Aí ficou com o chocolate na mão e foi andando pela casa com o chocolate na mão. Mas você gostou de chocolate? Aí ele mudava de assunto. Mamãe, olha aquilo ali. Mamãe, sabe? Ele ficou com o chocolate na mão, ele não comeu. Mas você sabe de uma coisa, eu também lembrando aí, eu não era muito ligada em chocolate, não. Hoje eu sou super ligada, adoro e tal, evito. Mas eu também sou assim, ou me deu aquela vontade de comprar naquele momento, e aí eu vou comer uma caixa. Mas eu sou assim, todo dia eu tenho que comer um chocolatinho. Tem gente que é assim, eu não tenho isso. Eu acho que não sei se é paladar, se foi hábito. Gente, porque tem alguns elementos químicos também na Mas comida, eu adoro, né? tá? Eu adoro. Só Sim. digo assim, o meu, eu às vezes falava, eu sou chocolatra, mas por causa disso, porque assim, eu não gosto de comer umzinho só, né? O meu, qualquer chocolate pra mim é bis, sempre tem que ter mais, não que seja da marca o bis, né? Mas eu não tinha mesmo também quando eu era criança. Quer dizer que ele não curtiu muito. Não, ele ficou com chocolate na mão. Ele não largou, mas também não comeu mais. Ficou Sim, com chocolate na mão e andando pela casa. Sim. Vamos falar de... E o chocolate, só pra gente fechar isso, ele tem mesmo serotonina, enfim, tem alguns elementos que trazem prazer imediato, né? E que, falando das minhas crianças, né, que chegam ao consultório e que levam à agitação, né? Levam à excitação, à agitação, à euforia. Então, a gente tem que pensar no que a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente oferece para as crianças, né? Sim. Então, eu tô com a criança agitada, tá com um comportamento descontrolado, mas eu tô alimentando de um jeito em que eu já ouvi mãe promovo falando isso. assim, eu não dou... E aí você pode falar, né? Confirmar ou não. Eu não dou doce pro meu filho à noite. Leva isso. uma agitação. Sim, o açúcar leva a uma agitação. Isso. O açúcar, dependendo do doce, se tiver corante, ainda piora, porque o corante também é relacionado com essa agitação, essa Olha. hiperatividade. Vamos falar rapidinho, a gente está no finalzinho desse bloco, quero aproveitar cada segundo com vocês. Carnes. Tem alguma carne que seja melhor? Tem muita gente que fala assim, carne de rã, que toda criança precisa comer carne de rã, é obrigatório, porque senão não vai crescer saudável. Como é que é isso? Não há essa necessidade, né? Acho que essa cultura da carne de rã, de repente, vem um pouco da facilidade de digestão, né? Uma criança muito pequena, as pessoas sempre têm um medo, né? Acho que a criança não vai conseguir lidar bem com aquele alimento. Mas desde os 6 meses, a criança já pode comer todo tipo de carne, com cuidados de higiene e de ser bem passada, né? Para não haver contaminação, mas pode comer, inclusive, carne de porco e peixe, né? Que o ovo também, que não é uma carne, mas é uma proteína, e as pessoas têm muita dúvida, né? Mas eu posso dar clara também? Pode. Posso dar peixe? Pode. Então, a partir dos 6 meses é carne bovina, carne suína, a de rã, pode dar ovo, pode dar peixe, pode dar frango. Mas nenhuma é melhor do que a outra? A gente recomenda fazer um rodízio entre elas, para que a criança se exponha a todas elas e pegue o que é bom de cada uma. Inclusive a carne de porco. Sim, inclusive a carne de porco. A carne de porco tem aquele negócio de ter que congelar a carne primeiro, para depois colocar no forno. Tem gente que tem vários esquemas aí para fazer a carne de porco, tem um verdadeiro ritual. Como é que a carne de porco deve ser feita assim, em linhas gerais? Na verdade, a preocupação é que ela esteja bem passada, porque tem ovos de protozoários que podem se multiplicar ali dentro, e aí a gente precisa matar esses ovos para garantir que não vai ter contaminação. Então, ela Da precisa mesma forma que a carne de boi? Sim, mas é que a carne a carne suína ela é mais facilmente contaminada. Então a gente tem que ter uma preocupação maior, mas ela precisa só ser bem passada. Maravilha. Segura um pouquinho aí, a gente vai para um breve intervalo. Não desgruda.